meus alunos, vamos continuar o nosso módulo 6, tratando agora dos títulos públicos, os títulos públicos federais. Eu vou começar essa aula de títulos públicos fazendo aqui um desenho, né, sobre a dinâmica do mercado bancário, para vocês entenderem essa questão da emissão dos títulos públicos. Veja bem, assim como as pessoas físicas têm necessidade de captar recursos, como as empresas têm necessidade de captar recursos, o governo federal também precisa captar recursos para fechar o seu orçamento, né? Está muito voltado para a política fiscal, onde o governo tem a arrecadação, que são as receitas, e suas despesas. E vamos supor que num determinado dia do orçamento lá, num determinado momento, o governo tenha mais despesas do que receitas. Ele está deficitário. E uma das formas que o governo pode fazer o equilíbrio desse orçamento é através da emissão pública dos títulos públicos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor aqui que aqui seja o governo federal, tá? Aqui é o governo federal. Vou botar aqui governo, é o nosso governo federal. Dentro do governo tem um órgão chamado Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. É ele que cuida dessa parte orçamentária do governo, Tesouro Nacional. Bem, eu estou citando um exemplo que o governo está necessitando de recursos financeiros. E aí, através do órgão Tesouro Nacional, o governo vai emitir para o Banco Central do Brasil, a nossa autoridade monetária do mercado financeiro, vai emitir títulos públicos. Eu vou botar aqui TP. Então, a origem dos títulos públicos sai do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional emite os títulos públicos que vai chegar para a nossa autoridade monetária chamada Banco Central. Bem, o que é que o Banco Central vai fazer? O Banco Central vai receber esses títulos do Tesouro Nacional e ele vai oferecer, ele vai ofertar através dos leilões públicos que a gente conhece, tá? Através dos leilões, o Banco Central vai oferecer esses títulos do governo aos bancos, às instituições financeiras. Então eu vou botar aqui, ó, Banco A, pode ser o Itaú, o Bradesco, o Santander. Banco B, pode ser qualquer desses bancos que a gente conhece. Banco B, Banco C e etc, né? E todos os bancos que compõem o mercado interbancário, tá? Então os demais bancos. Então, repetindo, o Tesouro Nacional emite os títulos públicos a pedido do governo, que está necessitando de recursos. Esses títulos públicos chegam na nossa autoridade monetária, que é o Banco Central, e o Banco Central, através de leilões, de oferta pública, ele oferece esses títulos públicos. O mercado, eu vou chamar esse quadradinho aqui, ó, onde estão todos os bancos do sistema financeiro, eu vou chamar isso aqui do mercado interbancário. Por que eu digo que é o mercado interbancário? Porque é um mercado entre bancos. Aqui é o mercado interbancário, o mercado entre bancos. Bem, os bancos têm uma palavrinha chamada dealers. A gente diz que os bancos são dealers do governo, ou seja, são as instituições selecionadas pelo governo que vão facilitar essa questão do cumprimento do orçamentário, né, do cumprimento do orçamento do governo federal. Então, essas instituições, elas aceitam participar desses leilões, mesmo porque, quando nós vimos, né, lá no módulo 5, fundos de investimento, vocês viram que uma determinada administradora de recursos de terceiros, né, para oferecer um determinado fundo de investimento, ela precisa de títulos públicos federais para compor sua carteira, né, o seu portfólio dentro dos fundos de investimento. Então, os bancos vão, né, comprar esses títulos públicos nesse momento, então vai devolver à autoridade monetária os reais, e esses reais que chegam no Banco Central vão ser repassados para o Tesouro Nacional, e aí vai fechar, vai equilibrar o caixa do governo federal. Tá? Essa é a dinâmica quando o governo precisa lançar títulos públicos. Lembrando que essa compra aqui de títulos públicos junto com os bancos, ela é feita no sistema Selic, o sistema de liquidação e custódia do Selic. Tá?
Eu vou aproveitar aqui e falar um pouquinho do mercado interbancário. O mercado interbancário é muito comum uma instituição financeira, num determinado momento, também está com problema de orçamento. Vamos supor que o Banco A está precisando de recursos. Esse Banco A não conseguiu captar recursos junto aos seus clientes, ele pode também fechar o caixa dele pedindo dinheiro emprestado a outro banco. Então aqui, ó, através do certificado de depósito interbancário, é o que a gente chama de CDI, um determinado banco B oferta os recursos financeiros em reais e recebe como garantia dessa operação o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário ou o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Com esses títulos usados aqui entre os bancos, são títulos privados, esses títulos vão ser custodiados no sistema chamado CETIP, ok? Para fechar aqui a dinâmica do mercado bancário, os bancos eles vão se relacionar, né? Na última parte aqui dessa pirâmide, eu vou chamar com os clientes. Então, os clientes vão se relacionar com os bancos. Então, quando o cliente tem dinheiro sobrando, ele oferta aos bancos reais, e vamos supor que esse cliente ele ofereceu em reais, né, os seus recursos para o banco, em troca de um CDB, do Certificado de Depósito Bancário, ou os clientes fornecem reais os recursos em função de cotas de fundos de investimento, cotas de fundo de investimento, estudamos isso no módulo 5, ou então o cliente oferta os seus reais em busca de ações, produto ações, e assim sucessivamente. Produto poupança, o produto LCA, LCI que nós estamos tratando nesse módulo. Aqui a gente está tratando do CPA 10 ou LCI, as letras de crédito imobiliárias já faladas. Então, pessoal, isso aqui é a dinâmica que a gente chama de dinâmica do mercado bancário, tá? Então eu fiz essa explanação inicial para vocês entenderem a emissão dos títulos públicos. Como diz aí, são títulos emitidos pelo governo federal. Lembrando que quem emite esses títulos dentro do governo federal é o Tesouro Nacional, como eu estou explicando ali, cujo objetivo é financiar as atividades públicas, as finalidades do governo federal. E isso representa, como diz aí o slide, a dívida mobiliária, né? A dívida mobiliária da União. Imobiliária porque esses títulos têm mobilidade. A gente já explicou isso aqui durante o curso do CPA 10. Bem, os títulos públicos são emitidos, né, para antecipar receita ou para financiamento do déficit público. Pronto. A venda dos títulos públicos pode ser realizada de uma das seguintes formas. São as ofertas públicas, né, os leilões que eu falei, tá? Ou emissões diretas. Aqui fala também no slides que os governos estaduais e municipais também lançam os seus títulos, né? Que hoje esses títulos emitidos pelo governo municipal e pelo governo estadual não ficam no Selic, né? Eles ficam no CETIP, a gente já falou sobre isso, né? Depois de janeiro de 1992, todos os títulos emitidos pelo governo municipal e estadual não ficam no Selic, no sistema eletrônico Selic, e sim no CETIP. E é claro que os títulos públicos estaduais e municipais não têm a mesma liquidez, né? A mesma possibilidade de negociação do que os títulos públicos federais do governo federal. Bem, os títulos públicos têm risco de crédito? Tá aí, ó. Geralmente o risco de crédito associado aos títulos públicos é considerado zero. Esse zero entre aspas, né? É um risco muito pequeno, gente. Porque no mercado financeiro, um dos títulos de maior valor, de maior prestígio, são os títulos públicos federais. Eu não posso dizer que ele é zero, mas é muito próximo, é um risco muito baixo. Por quê? Porque o governo federal, ele jamais vai querer ter o risco de imagem, passar para a sociedade que ele, como governo federal, não cumpre, né, as suas obrigações. O risco é muito pequeno. O risco de mercado, sim, esse existe sim, porque os valores dos títulos públicos, em função das oscilações, né, das variações de preços, ele pode mudar de valor. Então o risco, sim, associado de mercado, existe como existe em qualquer outro título, né? O risco de liquidez, a gente fala aí também que é muito baixo, porque normalmente o Tesouro, ele cumpre, né? Ele faz com que você tenha facilidade de converter esse título em moeda a qualquer momento.
Bem, aí estão no slide os principais títulos públicos federais. Então estão vendo aí no quadrinho a LTN, é a primeira, tá? Letra do Tesouro Nacional, tá? Cuja rentabilidade é prefixada, ou seja, a gente já define o valor da rentabilidade no momento que você compra uma LTN, e ela tem deságio. Qual é o exemplo da LTN? Vamos supor que o governo federal lança uma LTN de R$1.000 e diz para o investidor que os juros, a rentabilidade dela é de 10%. Então 10% de R$1.000 é R$100. Então o investidor vai tirar do bolso apenas R$900. Ele paga 900 e fica com o papel que vai vencer no futuro, né? Vai ter o vencimento desse papel. No dia do vencimento, esse investidor vai resgatar R$1.000. Ou seja, já está prefixado. E a gente chama aqui o título que tem o deságio. Por que o deságio? Porque eu já subtraí o valor dos juros e paguei efetivamente apenas 900, ok? As letras financeiras do Tesouro, conhecida como LFT, trata-se de um título cuja rentabilidade é pós-fixada. A LFT, ela segue a variação do Selic, né, da taxa Selic, aquela taxa definida pelo Comitê de Política Monetária, né, a variação da taxa Selic, tá? Então LFT, Selic pós-fixada. As notas do Tesouro Nacional têm várias séries, né? Quando é série B, ou seja, a NTN-B, nota do Tesouro Nacional série B, eu costumo dizer para os meus alunos que para a gente memorizar, para a gente saber qual é o indexador da NTN-B, eu digo o seguinte, eu falo o seguinte, olha, B de Brasil, né? A gente pode guardar assim, ó, NTN-B, vamos tentar aqui mostrar como é que eu digo para os meus alunos, olha, NTN-B, né? Notas do Tesouro Nacional B. Aí eu digo assim, o B vem da palavra Brasil. Brasil. Então, NTN-B vem do Brasil. E a gente estudou agora no CPA, né, em módulos passados, que a inflação oficial do Brasil, né, aceita pelo governo federal e calculada, é o índice oficial da inflação no Brasil, é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, toda vez que eu digo que eu comprei uma nota do Tesouro Nacional série B, eu vou ter que lembrar que B é de Brasil e que a inflação oficial do Brasil, ela é regulada pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, isso quer dizer o seguinte, quem compra uma NTN-B, a rentabilidade, né, o resultado dela, vai depender da variação do Índice de Preço de Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do Brasil. Se você compra uma NTN-C, aí eu vou memorizar de que forma? C vem da palavra contrato. E aí eu penso, os contratos, principalmente os contratos de locação, qual é o indexador, não é? Como é que se você atualiza os contratos de locação? Através do IGPM. Então o C é de contrato, e aí você lembra que é os contratos de locação, e o índice que a gente utiliza nos contratos é o IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado. Então, quem compra uma NTN-C vai ter uma rentabilidade atrelada ao IGPM. Outro tipo de NTN que está aí no quadro, D. NTN-D, o D vem de dólar, tá? Então, esse D vem da palavra dólar. Então, quem compra uma nota do Tesouro Nacional NTN série D é porque a rentabilidade vai estar atrelada ao dólar, né? Que já está aí, o próprio nome já fala dólar, variação cambial. Bem, e para finalizar os nossos exemplos, aí estão os principais títulos públicos, que são normalmente os títulos cobrados, não é, na certificação da Anbima série 10, a gente colocou também aqui a NTN-F. A NTN-F. Pessoal, a NTN-F, tá, é o único título, né, a única nota do Tesouro Nacional prefixada. Veja que todas essas NTNs que eu falei aqui, ela tem uma rentabilidade pós-fixadas, atrelada a algum índice. Mas a NTN-F, ela é prefixada. Então vamos memorizar de que forma? Quando eu falei no primeiro título ali, eu falei na LTN, que também é um título prefixado.
Então eu costumo memorizar a nota do Tesouro Nacional F. Esse F eu digo que é filho. Filho, filha, como queira. Filha de quem? Filha da LTN, que é prefixada. Tá? Então a NTN, F, é a filha da LTN, que é também prefixada. E qual seria a diferença? A única diferença, pessoal, é que tem títulos públicos que você, ao comprar um título público, tem título público que paga juros, que a gente chama de cupons. Então, por exemplo, você compra um título aqui, né? Vamos fazer aqui um fluxo de caixa. E tem alguns títulos que antes do vencimento, né, antes do prazo final, tá? Antes do prazo final, ele paga juros. Então vamos supor aqui, ó, o valor presente, tá? O valor presente do título, quanto eu investi nesse título. Aqui, no final do prazo, eu vou tirar o valor futuro, que é o montante, quanto eu vou receber. Mas tem algumas notas, alguns títulos públicos federais, que antes do vencimento ele paga juros periódicos. A gente chama cupom de juros. Então a única diferença da NTNF, né, a filha da LTN, é que a NTNF, tá, ela paga juros semestrais. Ela paga juros semestrais. Entretanto, a LTN, a primeira aí, a primeira prefixada, essa com deságio, ela não paga juros semestrais. Essa é a diferença. A LTN, a letra do Tesouro Nacional, ela tem 0 cupom de juros. Ela não paga juros semestrais. Já a NTNF, a filha da LTN, ela é pós-fixada, ela é pré-fixada, é filha da LTN, e ela paga juros semestrais. A LTN não paga juros semestrais. Então como é que é a LTN? Ó? A LTN você aplica e já tira o dinheiro no valor futuro. Não tem intermediários, não tem cupom de juros. Já a NTNF, você além de receber o montante, o valor final, né, o valor futuro, você também recebe juros semestrais. Bem, pessoal, isso aí está as explicações dos principais títulos públicos. É lógico que a memorização disso vai ser fazendo exercícios. É a gente fazer os exercícios do módulo, né, quando a gente terminar, fazer os simulados que a gente vai memorizar. E isso aí, observa o seguinte, o ano passado, o governo federal, ele achou isso muito complicado para o investidor, não é verdade? O investidor ter decorado, se eu comprar uma NTN-B, é porque o B é de Brasil, então eu estou comprando um papel atrelado à variação do IPCA, que é a inflação oficial brasileira. Então, o Tesouro Nacional, não é? O ano passado, ele fez uma nomenclatura que eu achei fantástica. Veja bem, a LFT, a letra financeira do Tesouro, conforme o quadro aqui, ó, ela é, ao segundo item aí, ó, a LFT, ela é pós-fixada e ela acompanha a variação da taxa Selic, aquela definida pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária. Então veja bem, ó, como é que fica agora a nova nomenclatura, né, para não ficar decorando esse negócio de LFT, tá, para saber que é Selic. O governo chama agora, olha, Tesouro. Então vocês vão ver que toda a nomenclatura dos títulos públicos hoje vai começar com a palavra Tesouro. Tesouro porque vem do Tesouro Nacional, a emissão dos títulos públicos. E logo depois vem o nome que está atrelado desse papel. Então a LFT, que está vinculada, vou fazer aqui para vocês memorizarem comigo, ó. A LFT, ela está atrelada ao Selic. Como é que é a nomenclatura hoje no mercado? LFT é do Tesouro, então vai se chamar Tesouro. E como a remuneração da LFT é o Selic, vai se chamar Tesouro Selic. E tem mais uma coisinha aí, que embora aí não tenha no slide, né, mas está mais para cá, o vencimento. Então eu posso dizer assim, ó, Tesouro Selic 2020. O que é que eu estou querendo dizer? É que eu, investidor, eu comprei uma LFT, que é um papel do Tesouro, que é vinculado ao Selic. E esse meu título vai vencer no ano de 2020. Então hoje eu vou comprar um Tesouro Selic 2020. E eu paro de fazer esse jogo de letrinhas, tá? LFT. Vamos lá ver agora o Tesouro Prefixado. Está aqui, ó, a LTN.
A LTN a gente viu que é um título prefixado. Então, os títulos públicos sempre vão começar com essa palavra tesouro. Tesouro, LTN prefixado. Então, tesouro prefixado. Vamos supor aqui, vencimento 2011. Sei lá, 2021. Tá? Tá aí. Comprei um título prefixado, 2001. Aí veja bem, ó, a NTNF, que também é uma nota, né, do Tesouro, é um título público prefixado. Mas veja como a gente vai chamar, ó. A NTNF, que é a filha da LTN, né? NTNF vai ser o quê? Tesouro, tá vendo aqui, ó? Tesouro prefixado, que ele é também prefixado, tá? Mas acontece que a diferença é que na nota do Tesouro Nacional F, ela paga juros semestrais, tem cupom de juros. Então ele escreve assim, ó, com juros semestrais. Com juros semestrais. E aí bota aí 2019. Pronto. Seria assim que o público, que o investidor vai comprar os títulos. E aí sucessivamente, olha, o Tesouro, né, a nota TNB, lembra do B? Nota do Tesouro Nacional B, que é da IPCA. Então, a NTNB, que é B de Brasil, que é para me lembrar que a inflação é o IPCA, a NTNB eu vou chamar de quê? Tesouro, como está aí, ó, IPCA. Tá vendo aí, ó? Tesouro IPCA, ou seja, tesouro vinculado à inflação IPCA e o vencimento do título. Qual é o último aí que tem? A NTNB, Tesouro IPCA, com juros semestrais. Tá aqui, eu vou mostrar aqui, porque o NTNB ele tem uma diferenciação. Vamos lá, ó. Existe a nota do Tesouro Nacional B, tá? B. E existe a nota do Tesouro Nacional B principal. Então preste atenção isso aqui, ó. Veja bem, ambas, que é o B de Brasil, é vinculada ao IPCA. Só que essa daqui, a NTNB, ela paga juros semestrais. Então como é que eu vou chamar a NTNB? Simplesmente assim, eu vou chamar ela de Tesouro. Como ela é B, eu vou chamar de IPCA. Tá? E mais nada, não tem mais nada. Tá o mais aqui, mas não está escrito nada. Por quê? Porque a NTNB, ela não paga, né? Ela paga juros semestrais, tá? A NTB principal, tá? Ela não paga. Então essa daqui é mais IPCA. Então, quando você compra uma nota do Tesouro Nacional B, você vai receber o IPCA, que é o B da inflação, a inflação é o IPCA, mais juros semestrais. Então vamos escrever aqui mais IPCA, mais juros semestrais, ok? Mais juros semestrais, ou seja, tem cupons de juros. Agora, a NTNB principal está querendo dizer que os juros é só sobre o capital, não há juros sobre rendimentos periódicos. Então eu digo que é tesouro, apenas tesouro, IPCA mais, e o mais não tem nada, porque não tem juros semestrais. Quando tem juros semestrais, é a NTNB. Quando não tem juros semestrais, NTNB principal. Bem, embora o governo fez essa nova nomenclatura, que eu acho que facilita muito mais o entendimento, a certificação da Anbima ainda vem cobrando essas letrinhas. Então é bom a gente ficar de olho, né, como está o slide, né, para a gente memorizar essa questão. Então B de Brasil, IPCA, NTNC, C de contratos, IGPM, NTN, o D de dólar, né, que são os pós-fixados. E esses dois aí que eu fiz uma relação para vocês, da LTN, prefixada, sem juros semestrais, e a NTNF, a filha da LTN, ou seja, ela é prefixada também, mas só que a diferença é que ela paga juros semestrais. E a LFT, a letra financeira do Tesouro, está atrelada à remuneração de juros. Bem, pessoal, se você achou difícil essa parte que eu expliquei,
volta o vídeo, relê novamente, tá? Que vocês vão fixar, como eu já falei, vão fixar mais quando a gente começar a fazer exercícios, tá? Então, sobre os títulos públicos, a gente já falou tudo, falta só falar da tributação. A tributação dos títulos públicos segue aquela regrinha, as regrinhas normais dos títulos de renda fixa, né? A alíquota do imposto de renda será 22,5% se você ficar com esse título até 180 dias. Entre 181 a 360 é 20%, cai um pouco. Se você fica de 361 a 720 dias com esse título, 17,5%. E acima de 2 anos, acima de 720 dias, cai a alíquota para 15%. O IOF também segue aquela tabela regressiva. Acima de 29 dias, né, a partir de 30 dias, você é isento do IOF. Bem, aí se criou o Tesouro Direto, gente. Por que se criou o Tesouro Direto? Foi uma grande sacada do governo federal. Porque antes, né, a dinâmica dos títulos, ela só era feita desta forma que eu vou repetir para vocês. Né? Antigamente, o governo federal só vendia os seus títulos públicos para o mercado interbancário, para os seus dealers, né, os bancos que fazem esse negócio. Mas aí o governo federal fez o seguinte: mas vem cá, e por que eu não posso também vender os meus títulos públicos federais às pessoas físicas? Então, na realidade, pessoal, o Tesouro Direto são as vendas dos títulos públicos diretamente para as pessoas físicas. E aí você pode estar perguntando, né? Mas vem cá, e como é que eu faço para comprar esse título do governo? Como é que eu compro? É simples. Você vai entrar no seu banco, né? Você vai através do home broker, né? Ou seja, entrar no seu banco do seu computador individual e lá nas aplicações financeiras vai ter a palavrinha Tesouro Direto. Você vai dar um clique lá no Tesouro Direto, vai se cadastrar através do seu banco e lá vai ter os tipos de títulos públicos, que são esses que a gente falou aí, os que estão disponíveis para venda. Então hoje, como eu falo aqui no slide, né, com pouca grana, né, a partir de R$30, você já pode estar comprando um título público federal. E você, ao comprar um título público federal, está comprando, né, um título do governo, onde o risco de crédito, como nós já falamos, é baixo, a liquidez praticamente é muito elevada e apenas a questão do risco de mercado, que é um risco de mercado como qualquer outro papel. E passa a ser até interessante, né, em alguns momentos, propiciando uma rentabilidade até melhor do que a poupança. Isso é o Tesouro Direto, né, que tem aí as formas de negociação. Hoje você pode comprar e vender o Tesouro Direto a qualquer momento dentro do site. O governo vem melhorando muito essa relação e aí tá os exemplos nos slides que eu botei aí, a forma de vocês comprarem esse Tesouro Direto, que está resumido no que eu estou falando aqui para vocês. A tributação é a mesma, o Tesouro Direto, né, segue as mesmas prerrogativas conforme o prazo de permanência, e o IOF também, essa questão de, se for acima de 30 dias, está isento.